A gente vai voltar agora a falar sobre o caso Daniel Silveira. O deputado, o ministro Alexandre de Moraes, deu 48 horas para que a defesa do deputado se manifeste sobre o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Carla Raal, o mesmo sobrenome que eu, Carla. Será que somos parentes? A Carla, que é advogada criminalista e doutora em Direito Penal. Acho que não somos, né? Eu não tenho certeza, Marcela, mas eu acho que nós já nos conhecemos numa ocasião, quando eu também falava a respeito do Mensalão. Do Mensalão, lembrei que eu trabalhava... Lembra na UOL? Sim. E aí você me disse, enfim, aí acabou que você também não foi pesquisar e eu também não, mas a gente precisa ver se não somos parentes. Mas, de qualquer maneira, seu nome é lindo. Ah, o nosso, né? Aquelas, um pouco humilde. Agora eu lembrei mesmo, é verdade. Obrigada, viu, por falar com a gente. Seja bem-vinda, boa tarde. Bom, a gente teve, então, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? E nessa decisão, e que já estava sendo discutido também, é porque o indulto foi dado, o indulto individual, né? A graça, como é chamado, foi dado antes do trânsito em julgado. E isso, então, faz com que o Supremo, na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, continue com esse processo, que inclusive peça a defesa para que inclua o indulto na argumentação da defesa, né? O que pode se esperar disso? E, de fato, a concessão desse indulto antes do trânsito julgado, ela é legal? Bom, Marcela, antes de mais nada, vale dizer aqui que a análise que eu faço é uma análise técnica jurídica, né? Até porque eu acho que a gente está vivendo aí um momento de grande polarização, um momento muito difícil para o país, e eu quero, na verdade, fazer um distanciamento crítico em relação a essas questões todas. Eu acho que cabe a mim, como estudiosa do direito, como advogada e apaixonada pelo direito, me manifestar acerca de questões técnicas, né? E como eu vejo e o que diz a Constituição Federal, o que diz o ordenamento jurídico como um todo. Eu tenho grande apreço e grande respeito pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, são realmente pessoas de grande escola, eu estudo pelos livros deles, então eu gostaria, na verdade, apenas de dissociar a questão pessoal dos ministros do STF, bem como do presidente Bolsonaro, bem como de todos os parlamentares da Câmara dos Deputados e Senado Federal, né? Então, aqui, o objetivo é apenas trazer à luz algumas reflexões do que a Constituição Federal fala e de como eu vejo a Constituição Federal, né? É claro que, neste caso do indulto, a norma constitucional, ela é muito clara, né? Ela é muito clara e não comporta interpretação. Ou seja, é um poder discricionário, é uma decisão facultativa que cabe exclusivamente ao presidente da República. Quanto à sua questão relacionada à possibilidade ou à necessidade de termos um trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, eu também discordo, porque, primeiro, a Constituição Federal, ela não menciona essa questão do trânsito em julgado, né? E ela é a norma maior, porque, embora o ordenamento jurídico, ele seja, muitas vezes a pessoa entende, mas é penal, mas é administrativo, mas é civil, mas o ordenamento jurídico, ele é único, e ele se conversa. E a lei maior é a Constituição Federal. Então, quando a Constituição Federal ela não limita ou ela não determina a necessidade de trânsito em julgado, eu não vejo razão. Mas esse argumento, quando é trazido à baila pelos ministros e por muitos colegas que eu aqui peço vênia por discordar de uma série de questões, embora eu os respeite todos eles e tenho grande carinho por eles, e é importante que se diga isso, nesse caso, especificamente falando, como foi uma decisão de condenação pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e sendo o único recurso cabível, o que nós chamamos de embargo de declaração, que nada mais é do que um recurso que visa corrigir alguma obscuridade, alguma contradição, ou seja, não alguma omissão, mas não tem o condão propriamente de alterar a pena em si.
ou a condenação em si, porque é um recurso em que, tecnicamente, você não julga o mérito da questão, né? Você julga apenas questões de direito, o que não tem a ver com direito material, que é ele praticou ou não o crime, ele, enfim, foi excessivo nas suas falas ou não foi, é um crime contra o Estado Democrático de Direito, não é um crime contra o Estado Democrático de Direito, enfim. Então, essas questões todas acabam, na verdade, sendo letra morta, porque se esse recurso for levado à baila, ou seja, levado efetivamente a um julgamento, certamente nada vai mudar. E a gente tem uma outra questão também, que é o direito do advogado em recorrer ou não. Ele pode optar em recorrer, como ele pode optar em não recorrer. Ele pode dizer, olha, não vale a pena o desgaste, não vale a pena isso, ou apenas simplesmente decidir que ele não quer embargar no caso. Então, essa questão de falar que ainda comporta recurso e que, portanto, precisa do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ponto 1, a Constituição não determina. Ponto 2, o único recurso cabível não tem o condão de alterar essa situação. E terceiro, o advogado, a parte, no caso Daniel Silveira, enfim, até diante, né, desse indulto concedido pelo presidente da República, ele pode optar em simplesmente não recorrer, entendendo e partindo do princípio de que a decisão do presidente da República não é uma decisão arbitrária, não é uma decisão que deve ser cassada, vamos dizer assim. Né? Eu não sei se eu fui clara. O ministro até coloca isso, Carla, na decisão dele, Alexandre de Moraes, que ele fala, olha, tudo bem esperar o trânsito em julgado, mas há entendimento já do Supremo que, por mais que você apresente o recurso, o Supremo pode também dar o aval a esse indulto, vamos dizer assim, se esse recurso for da defesa. Da acusação, não, porque de toda forma a pessoa seria beneficiada, seja pelo indulto ou por esse recurso. Agora, pergunto para você, para a gente finalizar aqui por conta do nosso tempo, com relação à inelegibilidade, a senhora também entende que ele está inelegível, que esse indulto não atinge as consequências do perdão da pena? Eu aqui, mais uma vez, também discordo, e discordo de maneira técnica, tendo um distanciamento crítico mesmo. Por quê? Porque é possível, sim, um juiz, no caso o Supremo Tribunal Federal, condenar alguém e impor como efeitos dessa condenação a perda de mandato, a cassação de mandato, a sua ineligibilidade, embora a Câmara dos Deputados já tenha entrado dizendo essa palavra é nossa, é a nossa última palavra. Entretanto, eu acho que a Câmara dos Deputados, creio, e de acordo com a legislação, porque eu acho que jurista não tem que achar juiz, muito menos, a gente tem que estar com fundamento legal. Eu acho mais uma vez, mas enfim, o Legislativo perdeu a oportunidade quando ele deveria ter se manifestado, ou seja, quando o ministro Alexandre de Moraes ou o Supremo Tribunal Federal encaminhou ali a informação de que eles haviam sim instaurado uma ação penal, a Câmara dos Deputados, por lei, poderia ter pedido a suspensão dessa ação penal. E, obviamente, essa ação penal ficaria suspensa, portanto, não correria até que o deputado federal perdesse o mandato ou até que a própria Casa Legislativa, no caso, pudesse ter um processo administrativo na Comissão de Ética e, quiçá, levar ao Pleno também da Casa Legislativa a respeito desse tema. Mas isso não foi feito, ao contrário. Quando eles julgaram a questão da possibilidade da prisão, e aqui eu também não quero entrar no mérito, porque é evidente que o Daniel Silveira praticou excessos, é evidente, eu acho que isso é uma opinião universal brasileira, né? Então, eu particularmente creio que, nesse caso, a Casa Legislativa perdeu, sim, a oportunidade de se manifestar e pedir a suspensão da ação penal. Quanto aos efeitos, portanto, uma vez sendo concedido o indulto, creio que, havendo uma condenação, e essa condenação, porque o que não se extingue é o crime, o que se extingue é a punição. Se essa é uma punição, seja de pena de reclusão, pena de prisão, seja desses efeitos que a cassação do mandato e inelegibilidade por parte do
parlamentar, abarca, sob a minha ótica, de acordo com a legislação pertinente, absolutamente tudo. E até já existe assento no Supremo Tribunal Federal em relação a essas questões. Então, creio que as coisas estão muito mais simples. O problema é que existe uma tensão tão grande atualmente, em relação aos poderes, e que deveriam apenas utilizar dos checks and balances, né? Que nada mais é dos freios e contrapesos que todo poder tem. O Poder Executivo tem perante o Legislativo e tem a concessão de indulto ou graça em relação a decisões do Supremo. O Supremo tem em relação ao Executivo e, consequentemente, também pode vetar ou pode julgar inconstitucional leis que vieram do Legislativo. O presidente da República pode, na verdade, vetar dispositivos de uma lei que é encaminhada ao presidente da República. Então, eu creio que não se trata aqui também, eu gostaria de terminar minha fala nesse sentido, que não se trata, a meu ver, do presidente conceder indulto a um apoiador, a um bolsonarista, a um apoiador, a um parlamentar que é amigo, que frequenta a casa, porque isso, por si só, evidentemente, não poderia ser concedido. Mas há outros requisitos que causam clamor público. Grande parte da população e do meio jurídico entende que alguns vícios nesse processo aconteceram e, consequentemente, a pena foi uma pena muito alta, né? E isso daí, considerando essas questões, é possível sim a concessão da clemência, que é a graça, e todos os países do mundo utilizam. É que no Brasil nós nunca tivemos uma situação em que comportasse e que houvesse possibilidade política para que se fosse concedido perdão. Carla, muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN. Mostra ainda mais como esse tema é polêmico, divide opiniões. Inclusive, a gente lembra que nesse momento os meninos estão chegando lá no Supremo para esse almoço de aniversário de Luiz Fux, mas que esse assunto certamente será a roda da conversa. Obrigado, Carla. Até uma próxima. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até logo. Obrigada. Até.